Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Shalom, Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Miguel Malak, conhecido aqui em Israel como Michael Malachi, aqui em Beersheba, na capital do Negev. E estou com o meu irmão Sami Stachover. Tudo bem, Sami? Shabbat Shalom, pessoal. Aqui em São Paulo, Brasil, tudo bem. E aí, em Beersheba, capital do Negev? Tudo bem. A gente está com o prazer, né, de recomeçar a leitura da Torá, né? Estamos em Bereshit, no princípio, né? E vamos, se Deus quiser, vamos fazer mais esse ciclo. Está à disposição para debater, discutir ou conversar com vocês, né, sobre essa maravilha que é a Torá, né? A Torá que tem as parashot, a parashá de hoje é a Bereshit, no começo, no princípio, Gênesis 1 até 6:8, é uma parashá muito extensa, né? A Haftará, que é a parte dos profetas, a parte do Tanar, né? do que os profetas falaram, está no profeta Isaías 42:5 até 43:10. O Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento, está em João 1, de 1 a 5, e os salmos que lemos essa semana, o Salmo 139. Isso. Qual é os pontos, Sami, importantes que você pode levantar dessa paraxá que é tão especial e tão importante? Especial e importante, como você mesmo disse, Miguel, é longa, né? Então, nós temos, por exemplo, logo no começo, nós temos a definição de como é que o Elohim é. Depois ele define Shabbat, que é a primeira das festas, depois ele define trabalho, aí ele define uma coisa interessantíssima, ele nos fez homem e mulher. Depois existe aquela meleca que a Eva induz Adão com muita facilidade a comer o fruto. Acho importante essa colocação sua, né, da questão do homem e mulher, né? Quer dizer, já foi definido, é uma coisa bíblica, às vezes as pessoas falam, é uma questão delicada. A Torá abrange a todos, né? Abrange a todos. Ela não discrimina ninguém. Ela discrimina apenas o pecado. Apenas o pecado, né? É exatamente aí aonde pega. Acontece o seguinte, então, primeiro, deixa eu só fazer rapidinho, já que você perguntou, eu quero pegar o texto da Torá para a gente entender juntos o que é que a Torá nos diz a respeito dessas coisas. Deus criou o homem e a mulher. Homem e a mulher os criou. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. A Torá não deixa margem a mais um ou menos um. Muito pelo contrário. O que a Torá diz de uma maneira muito clara, muito objetiva, é o seguinte, é isto. Tudo aquilo que é novo, então, desculpa, já não é mais da Torá, é novo. A Torá definiu homem e mulher, então não existe transgênero, não existe aquela história de que, vou mudar de sexo, isso é novo. E o novo não é parte da Torá. Então, aquilo que foi dito, aquilo que foi feito, e o resto está fora. É isso aí.
Agora, olha só que coisa bonita. Quando você entra na leitura de Bereshit, quatro versículos que eu acho importante, Miguel, para você me ajudar a destrinchar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Ruach Elohim pairava por sobre as águas. Disse o Elohim, haja luz e houve luz. E viu Elohim que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Isso nos leva em seguida para João 1, de 1:5, como você pôs, que é o Brit Hadashah. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ora, logo no começo, nos primeiros 4 versículos, nós já temos o Pai, o Filho e o Ruach. O que é fantástico é que a gente vê muitas pessoas querendo nos convencer de que o Elohim é um único caráter, enquanto que fica patente nessa passagem que se é o Pai, é o Filho e é o Ruach, então não dá para ser um. Então vem aquela discussão que nós já tivemos várias vezes aqui no canal, o que é Echad e o que é Echid. Daí para frente, definidas as 3 personalidades de Deus, o resto começa a se encaixar. E é uma coisa que eu acho importante todos nós nos lembrarmos de que a Torá nos traz revelações e profecias. Se não tem revelação e não tem profecia, não vem de Deus. E muitas vezes nós queremos achar de que eu sei tudo, quando na verdade não sei nada. Essa parte é importante porque coloca, né, as 3 figuras de Deus, né, o seu espírito que pairava, né, e ele falou, quando ele verbaliza, quando João 1 fala o verbo era Deus, é porque Deus falou haja luz, é o verbo. No falar haja luz, quem é esse haja? Quem é esse verbo? O verbo é o Mashiach. Sim, é o verbo de ação. Então, a luz quem traz é Yeshua HaMashiach, porque ele diz de uma forma bem clara, eu sou a luz. Então, é lógico que em sendo a luz, a primeira coisa que é criada é a luz. É a luz, sim. Porque e essa luz é diferente do sol, né? Porque ele cria o sol, ele primeiro criou a luz e depois criou o sol. Então, não é a luz do sol, é uma luz maior do que a do sol, né? É a luz do verbo. Agora você começa a direcionar a conversa para aquilo que realmente é importante. Qual é a figura principal da Torá? O Adonai Eloheinu. Sim. Tá? E se é o Adonai Eloheinu, então tudo aquilo que se passa na Torá, no texto da Torá, vem da onde? Da essência, que é o Adonai Eloheinu. São mais ou menos assim como quando você compra uma televisão nova, quando você compra um carro novo, como é que você faz para saber aquilo que o carro te oferece, aquilo que a televisão te oferece? Você abre o manual e começa a ler as instruções. Então, as instruções que nos é dada pela Torá vem justamente desta leitura detalhada. E é outra coisa que também eu acho importante a gente destacar. Lembre-se de que quando nós lemos a Torá, na verdade, é uma leitura pausada, criteriosa, aonde você possa tirar proveito da leitura cada vez que você faz uma parada, meditar, tentar entender. Isso vai te ajudar muito a você se assenhorear daquilo que é a essência desta Torá. Por outro lado, Miguel, quando a gente começa a ler o manual de instruções, então tem uma outra instrução que também eu acho muito legal. Olha só. Deus define trabalho logo no começo da Torá. Então, em Bereshit 2:15, Deus diz assim: tomou, pois, o Elohim
o eterno Elohim, ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Não é para ficar à toa. Não é, o preguiçoso não é o cara que vai resolver as coisas. Quem vai resolver é aquele que vai cuidar, guardar das coisas. Mas aí você pode me dizer, sim, mas aí um pouco mais adiante, Yeshua diz que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Verdade, sem dúvida alguma. Sabe por quê? Porque ele está no comando de tudo o tempo inteiro. Então, ele trabalha, ele se diverte junto conosco, ele chora junto conosco, ele sofre junto conosco, mas ele não para de trabalhar, porque no momento que ele parar de trabalhar, nós ficamos sem rua. E aí, como é que fica? Eu acho que é aquela questão que vem muito de Bereshit, no princípio, né? Que é realmente a questão da criação. Nós não viemos de uma evolução, nós somos criados, e ele é o criador, né? Ele é o criador do universo. Tanto nessa trindade, mas ele é o criador, é ele que criou. Nós não somos criadores, nós temos uma centelha que a gente pode ajudar isso porque somos a semelhança dele. Então, quando criamos, quando fazemos filhos, quando criamos, isso é uma centelha que ele deixa para a gente, né, como imagem e semelhança dele. Mas a criação, a gente tem que... A adoração é para o Criador, né? Todo louvor e adoração é para o Criador, tem que ser feito. Então, ele deixa bem definido essa criação. Tanto quando ele fala o Shabat, ele fala, por que você cumpre o Shabat? Para falar para o mundo que existe um Criador, né, Samir? Ok, então vamos lá. Como você bem colocou, não existe a tal da teoria da evolução. Isso cada vez mais está provado através da ciência, não é necessariamente só a Torá que defende esse tópico. Quando você vê a ciência provando essas coisas, então você chega à conclusão de que, parece que não era bem aquilo que me venderam como a história do... Ah, sim, houve um avanço, nós andávamos de 4, de repente ficamos de pé, parou. Está escrito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos desastrados, mas fomos ainda feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa ter de uma maneira muito clara, muito bem definida. E isso só acontece quando você define de uma maneira clara, sem dúvidas, tudo aquilo que precisa ser feito. Por isso a importância de usar o manual. Uhum. Agora, Miguel, tem um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar e eu gostaria de levantar. Todos nós somos tentados. O tempo inteiro aparecem oportunidades para a gente pisar na bola. E eu acho de que o inimigo, ele está nos assodando o tempo inteiro, ele está à nossa volta o tempo inteiro. E o inimigo sabia que tanto Adão como Eva, eles estavam de olho naquele fruto. Desde o primeiro momento que Deus disse, só te dou uma instrução, um único mandamento, não come dessa árvore, o resto pode fazer tudo. Então, isso criou na imaginação, tanto de Adão como Eva, a vontade de experimentar porque era proibido. E o que acontece? O nosso inimigo, ele só precisa nos dar um piparote, porque ele sabe de que nós já estávamos cobiçando o pecado. O pecado não deixa de ser gostoso. E o que acontece? A única instrução que havia para ser obedecida era justamente, não mexe nesse fruto, meu, esse fruto não é para tocar. Ah, mas sabe o que é? Estou namorando esse fruto. Aí chega a serpente com a astúcia dela e ela dá aquele piparatezinho. Ah, não, pode comer, tá tudo bem. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz que é o verbo ou é a voz que é o teu inimigo? Essa definição de voz, a ouvir, é uma voz que deve ser separada de uma maneira diferente. Quando a gente diz Shema Israel, ouve Israel. Opa, peraí, ouve. E qual é a voz a ouvir? O verbo. Cuidado com os desvios.
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. Eu acho de que o ponto alto, que se a gente quiser, para fazer uma avaliação, é o assassinato de Abel. O primeiro assassinato da história. Eu vejo de uma maneira muito complicada como é que se reage ao derramar de sangue. E a sequência da conversa é entre Deus, que está inquirindo Caim. Cadê teu irmão? Ah, eu não sei, eu não sou o guardião do meu irmão. Ah, vamos lá, o Caim. Eu sei, eu sou Deus, eu sabia o que você fez. Agora, só para você saber, tá? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A mim quer dizer a Deus. E Deus põe sobre Caim uma maldição terrível. Quando lavrares o solo, o Bereshit, isso é Bereshit 4, desculpe, Bereshit 4, diz: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Aí Caim cai na real e diz: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Aí Deus olha para eles assim: ok, então vamos fazer uma coisa, ô Caim. Você vai resolver o assunto da pior maneira possível. Eu vou te pôr um sinal para que ninguém te fira de morte aonde quer que sejas achado. E a justificativa para isso vem de Números 35, 33, onde ele diz: assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Eu acho que aí, o pessoal, Miguel, vem Hebreus. Hebreus 12 fala de uma maneira muito interessante. Yeshua é o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitar aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Eu acho de que a fala de Deus é muito clara. Nós não podemos sair das regras do jogo. Quando a gente se afasta das regras do jogo, Deus apita, porque ele é o juiz e diz assim: falta. Toda falta tem punição. Você vai ser expulso do campo. A expulsão do campo é a morte espiritual. E essa morte espiritual é o que realmente paira sobre a cabeça de cada um daqueles que não teve a ousadia de se arrepender dos seus pecados. E é por isso que nós insistimos tanto sobre a conversão. Nós não nos convertemos de religião, nós não convertemos de nada, a não ser nos livramos do pecado. Nós nos convertemos a alguém puro. Aqueles dois mandamentos que Yeshua deixa, né, como principais, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu irmão como a ti mesmo, né? No caso de Caim, né? Eu ouvi uma pregação essa semana, uma pregação de um antigo pregador que já até faleceu, e era uma pregação antiga que fala quando a pessoa começa a perguntar quem sou eu, quem eu sou, né? Quem eu sou, você começa a ter uma visão distorcida. E que Caim, quando a oferta dele é rejeitada, né? Ele faz essa pergunta: quem eu sou, né? Como que não aceita a minha oferta? Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Essa questão de amar ao próximo, né? Essa questão de amar ao próximo parece ser um mandamento tão fácil, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso é fácil. Só que
esse pregador fala, a gente não tem que fazer a pergunta quem eu sou, mas de quem eu sou. Quando a gente obtém a resposta de quem nós somos, de quem eu sou, nós não teríamos cometido a atrocidade que Caim cometeu, porque a gente saberia de quem a gente é, né? E não quem a gente é. Quando fala quem eu sou, você tá condenado a pecar por vaidade, né? Seria o maior dos pecados. Essa que é a palavra mágica. Quando a gente deixa o nosso ventre falar mais alto do que a nossa servidão, aí fica complicado. Se nós dissermos que nós somos servos do Senhor Jesus, então nós temos que saber quais são as regras que o Senhor Jesus nos determinou. Quando você resolve querer você estabelecer as regras, você cai para a vaidade. E aí então vem Salomão com a sabedoria dele e diz assim, haha, vaidade? Peraí. É tudo vaidade. É tudo vaidade. Tem um provérbio, agora não me lembro qual deles, que diz assim, se você jogar todo o peso das pessoas, ainda é menor do que a vaidade. Então, quer dizer, a vaidade nos confunde. Que terrível, não? É isso aí. E sobre o texto de Isaías, você reservou alguma coisa para a gente? Vamos lá. Isaías tem realmente algumas coisas maravilhosas para nos dizer. E eu acho de novo, eu vou me repetir. Se não há promessas, nem profecias, não vem do Eterno. Isaías 45, 23 e Romanos 14, 11 declaram, como está escrito, por minha vida, diz o Adonai, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha só que coisa louca. Daremos contas a Deus das nossas ações. Deus está lá olhando para cada um de nós. Deus está pronto para olhar para nós com todo cuidado, com todo carinho. Mas, como acabamos de dizer, nas regras do jogo que ele determinou. Se ele te deu o manual do proprietário, é para lê-lo, para usá-lo. Se você não quiser usar o manual do proprietário, não tem problema. Arque com as consequências. Muitas vezes se fala sobre esse famoso livre-arbítrio. Eu acho que o livre-arbítrio você exerce quando você leu as regras e sabe o que você quer fazer. Agora, cuidado com a vaidade, né? Eu estou vendo aqui o texto de Isaías 42, 23. Quem há entre vós que a isso dará ouvidos, que atenderá e ouvirá doravante? Quem entregar o Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e cuja lei não queriam observar? Ou seja, é a questão de ouvir, né? A quem estamos ouvindo, né? E a cegueira espiritual, né? Esse ouvir, né? É o ouvido espiritual, né? Vamos ouvir espiritualmente ao Senhor, né? É a nossa visão espiritual. Esse ouvido é a nossa visão. Esse ouvir é ver espiritualmente, né? Ao Senhor, né? É uma visão espiritual do Senhor. E aqui em Isaías 42 fala exatamente dessa cegueira espiritual de Israel, que é o que a gente tem batalhado aqui no canal Israel no Caminho, né? Para mostrar a Israel o caminho, a verdade e a vida, né? Quem é o nosso Mashiach, né? E em Isaías 43, 1, vai falar do resgatador de Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador,
o verbo, né? Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Ou seja, quem é esse Salvador que nos dá como resgate, né? É essa cegueira espiritual que estamos tentando nesse canal Israel no Caminho, né, Samir? Já há mais de 1 ano e meio, né, Samir? Vamos fazer 2 anos. Aí tentando trazer essa visão, né? Olha só, Deus nos conhece individualmente. Deus sabe exatamente quem é cada um de nós. E o que é interessante aqui é que, tanto quanto Adão e Eva são, por dizer, desmascarados, quando eles comiam o fruto que não podia. Pô, descobri que eu estou nu. Tá? Então, Deus vai lá no ponto. O que aconteceu? Como é que você sabe que você estava nu? Então, ele te conhece individualmente para te fazer as perguntas que te incomodam. Ele chega para Caim e diz assim, cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Então, incomodava tanto Adão e Eva quanto Caim, o pecado. E é por isso que o rei Davi, quando ele diz assim, porque eu calei o meu pecado, envelheceram meus ossos. O peso do pecado que todos nós tínhamos nos incomodava. Logo que eu conheci Yeshua, tinha algumas coisas que eu tinha feito que me incomodavam, que me pesavam tanto, que muitas vezes acordava no meio da noite e dizia assim, putz, esqueci mais uma, senhora, olha, tem mais uma coisa para te pedir perdão. Esse processo é um processo de aprendizado para desenterrar cada um dos pecados que a gente comete. E olha que nós somos especialistas no assunto. Lamentavelmente, nós somos especialistas no assunto. E eu gostaria de encerrar aquilo que eu queria dizer para vocês com uma coisa que nós estamos agora recomeçando a leitura da Torá. Miguel, quando nós encerramos a leitura da Torá, se faz no 7º dia de Sukkot, se faz uma leitura de uma brachá pedindo chuva para o ano seguinte. E nós aqui, nós sabemos quem é a nossa água, aquela água que não acaba, aquela água que nos dá vida. E eu gostaria de colocar para cada um dos nossos YouTuber espectadores uma fala do nosso Mashiach. Uma fala do nosso Mashiach que diz assim, João 7, 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, que é o 7º dia, levantou-se Yeshua e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, a Torá, do seu interior, fluirão rios de água viva. Qual que é o nosso desejo? Que você, nosso youtuber espectador, possa estar diante do nosso Elohim e possa pedir a ele, para ele te encher com esse ruach maravilhoso. Nós já tivemos o privilégio de transformar o ruach Elohim em ruach HaKadosh. Quando Yeshua se dá na cruz, ele se dá justamente em função de transformar aquele ruach, que era o ruach Elohim, no ruach HaKadosh, aquele ruach que te dá a vida, e a vida em abundância, como nós gostamos de dizer. É isso que eu gostaria de ter compartilhado com todos vocês nesse reinício de leitura de Torá. Muito bem, Samir. Shabbat Shalom. Até a próxima semana, se Deus quiser. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.